Então, a gente está falando do inciso 3 agora, que é o edital de premiação cultural Aldir Blanc. É um edital de premiação. A gente vai premiar as trajetórias artístico-culturais de artistas individuais e de coletivos. Falar um pouquinho sobre essas diretrizes básicas que nortearam o Fiuza está aí, ele participou dessas discussões do comitê, mas são as diretrizes que nortearam esse edital. A primeira delas, a mais óbvia, a ação emergencial, né? Na simplificação, a gente tentou, dentro das possibilidades que o edital dá, dentro das necessidades jurídicas, né, dos órgãos de controle, a gente tentou ser o mais simples possível dentro desse edital. A agilidade, essa simplificação acaba tendo uma agilidade um pouco maior, tanto na propositura da candidatura, né, na inscrição dessa candidatura, a gente tentou os elementos mínimos necessários para avaliar uma trajetória e não pedir documentos demais para que seja ágil, tanto a inscrição quanto a análise e, consequentemente, a premiação. O que permeia esse edital, o que permeia todos os editais da política cultural de Belo Horizonte, né, que é a inclusão, a descentralização, a democratização. Procuramos também ter uma capilaridade, tentar alcançar a cidade como um todo e os diversos aspectos do fazer cultural, e a transversalidade, não é edital categorizado por setores artísticos e culturais. Eles podem, a sua atividade, como se está premiando uma trajetória, ela pode permear diversos setores artísticos e culturais. O edital foi lançado, como o João falou, a gente lançou ele dia 8 de outubro, as inscrições começaram no próprio dia 8 de outubro e vão até o dia 19, aqui está meio trocado, gente, desculpa, vai até o dia 19 às 17 horas. A gente não vai até as 23h59, justamente para ter um suporte até o final das inscrições, para que o mapa ele corra liso, ele não tenha nenhuma estabilidade, a gente consiga receber todas as candidaturas. Qual que é a modalidade do edital? Já falei, é a modalidade prêmio, ele vai reconhecer as trajetórias artísticas e de práticas culturais, tanto individuais quanto coletivas, que tenham prestado uma relevante contribuição ao desenvolvimento artístico e cultural da cidade de Belo Horizonte. Então, o que a gente está premiando aqui não são propostas, é a trajetória do artista, a trajetória do coletivo, a trajetória do grupo, a trajetória até mesmo de um grupo instituído como pessoa jurídica. O montante do edital é de 4.785.000. Mas pode falar, mas peraí, me falaram ali anteriormente que era 4.799.000, 30% do valor. No decreto que a gente publicou, decreto de cabeça aqui com a 17437, o decreto que regulamenta a Aldir Blanc em Belo Horizonte, existe no artigo 1º, parágrafo único do artigo 1º, essa possibilidade de remanejamento. Então, para fins de ajuste do montante final e das faixas de premiação, foi necessário esse pequeno ajuste aí de R$6.000. O edital, então, ele foi lançado com 4.785.000. Os documentos necessários para inscrição. Artigos 14 e 15 do edital elencam esses documentos. A gente passa por eles daqui a pouco. Quais são esses documentos necessários para essa inscrição? São documentos básicos. É a ficha o formulário de inscrição, onde você vai falar um pouco sobre a sua trajetória, os documentos do responsável pela candidatura e, obviamente, aqueles documentos que vão comprovar o que você está relatando naquele formulário de inscrição, comprovar a sua trajetória. Quem pode se inscrever? Quem pode se inscrever? São agentes culturais os seguintes agentes culturais: as pessoas físicas, maiores de 18 anos, obviamente, coletivos ou grupos artísticos sem personalidade jurídica, desde que representados por uma pessoa física maior de 18 anos, pessoas jurídicas de caráter cultural, desde que representados por uma pessoa física maior de 18 anos. Por que isso? Quanto do cadastramento do plano de ação dentro da plataforma Mais Brasil do governo federal, existem várias informações que você tem que colocar lá, dentre elas o perfil de público atendido pelo inciso 3, pessoa física ou pessoa jurídica.
A fim que a gente não estimasse isso de uma forma que a gente pudesse se frustrar depois, a gente tinha elementos, mas como o Portela falou muito bem, os elementos que a gente tem a maior segurança para poder falar são aqueles que a gente trata nas questões do fomento. Então são aqueles grupos, aqueles artistas que já participavam dos mecanismos de fomento, mas tem todo um universo que talvez a gente não tivesse tanta informação para precisar. Vamos premiar X pessoas jurídicas e X pessoas físicas. Então, dentro da plataforma, a premiação é para a pessoa física. Então, logicamente, um coletivo ele pode ser avaliado contra a trajetória. Uma pessoa, um grupo artístico que tem um CNPJ, então é uma pessoa jurídica, ele vai ser avaliado com a trajetória da PJ. Mas o responsável por aquela inscrição tem que ser uma pessoa física, e essa pessoa física é que também vai receber o prêmio. E todos esses agentes culturais, né, tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas, eles deverão ser domiciliados ou sediados em Belo Horizonte e comprovar atuação mínima de 2 anos com material comprobatório, clipping, portfólio. E técnicos e bastidores. Ele tem já esse objetivo de reconhecer trajetórias de técnicos e profissionais que atuam no bastidor da cena. E os profissionais que auxiliam nessa criação, que são executores, eles estão contemplados aqui nos técnicos e bastidores das artes. Como exemplo, a gente pode colocar técnico de áudio e som, técnico de luz, técnico de palco, de vídeo, cenotécnico, todos aqueles profissionais envolvidos com a técnica do audiovisual, desde os carregadores, desde o maquinista, desde o do blogger, todo mundo que trabalha no audiovisual dentro assim, fora da cena, no bastidor da cena, ele está contemplado dentro da categoria técnicos e bastidores e pode apresentar a sua trajetória artístico-cultural. Bruno, tem uma pessoa aqui que perguntou especificamente: diretora de cinema, assistente de direção e roteirista são aceitos? São aceitos. Todos trabalham. E se dando um exemplo, o diretor de cena, se ele se vê dentro das linguagens artísticas, ele pode se inscrever dentro das linguagens artísticas. Se ele se vê dentro de técnicos e bastidores da cultura, ele pode se inscrever dentro de técnicos e bastidores de cultura. O importante aqui não é a caixinha onde ele está se inscrevendo. É óbvio que tem que ter uma certa coerência daquela candidatura. Mas o importante em si é a trajetória do profissional. E aí ela complementa a pergunta, é a Ju Antunes. Caso a pessoa tenha mais de um trabalho, é preciso escolher apenas uma função? Não apenas uma função, porque o que ela está apresentando é a própria trajetória dela. Ela não está entrando dentro de uma caixinha, eu sou técnico bastidor da cultura, mas eu vou me cadastrar somente como essa função específica. Não, ela pode ser dentro do técnico e bastidores da cultura, todas essas funções que ela já executou dentro da sua trajetória, porque o que vai ser avaliado é justamente isso, essa trajetória artística dela dentro do audiovisual, por exemplo, nesse exemplo que você deu. Beleza? Ok, obrigada. Então, vamos aqui falar sobre a distribuição de recursos. E técnicos e bastidores é uma faixa única, né? A gente está premiando mesmo aquele indivíduo, né? Aquele técnico, aquela pessoa, as trajetórias são individuais, valor de 7 mil. Aqui tem um número de premiados, né? A gente tem 100 premiados em técnicos e bastidores, 52 no individual das linguagens artísticas, 37 nos coletivos, 28 e por aí vai. Essas são as informações, elas estão todas no edital. Tanto a distribuição de recurso global, quanto as categorias, subcategorias, essas faixas de premiação. Critérios de análise. Eu acho preferível ir lá no edital e a gente olhar o edital e olhar esses critérios de análise. Mas se vocês tiverem dúvida até agora, a gente vai respondendo. Apareceu uma pergunta da Voo Livre Produções. A pessoa ter solicitado o inciso 2 como representante de espaço cultural
atrapalha ou veda, de alguma maneira, o pedido de inscrição no inciso 3? A gente não está vedando quem está no inciso 2. Tá, o Bruno, vê se meu entendimento está correto. São dois objetos diferentes, tá? Perfeito, exatamente. Um auxílio para empresas e o outro para coletivos. Então, um não é impeditivo do outro, nem sombreia o outro. Então, pode-se participar dos dois, pelo meu entendimento, correto? Correto. E a natureza da despesa também ela é bastante diferente. Ali, no inciso 2, somente para subsistência. Aqui, uma premiação por tudo que aquele coletivo, por tudo que aquele artista já fez pela cultura de Belo Horizonte. A gente tem uma previsão de 100 premiados no valor de R$7 mil. Então, a trajetória daquele profissional e a faixa de premiação é única, é individual. Então, o profissional entra enquanto pessoa física e a trajetória que vai ser analisada vai ser dele enquanto pessoa física dentro do seu fazer, né, do seu ofício. E a gente tem um critério de análise específico para a categoria 4, técnicos e bastidores. A exemplaridade é um dos critérios no valor de 20 pontos que vai avaliar essa trajetória que está sendo apresentada. Ela pode ser reconhecida, tomada como referencial de alguma forma dentro da sua área de atuação, pelas iniciativas que ele já realizou, por todos os trabalhos que ele já realizou, pela contribuição dele para a economia, não só para a economia da cultura, como para a cultura como um todo no município. Existe aqui, né, uma divisão de pontuação, não atende parcialmente um aspecto, atende satisfatoriamente um aspecto, atende todos os aspectos do critério. A clareza, objetividade e suficiência das informações contidas nos formulários de inscrição. A gente tem 2 formulários, um formulário em Word e existe um formulário específico também, vou colocar aqui, dentro da página da PBH que fala da Aldir Blanc, a gente tem especificamente as informações do edital de premiação da Aldir Blanc. Aqui um pouco das informações que eu acabei falando para vocês, algumas outras. A documentação necessária, que é o anexo, que é o edital, todos os anexos você pode baixar. Tem aqui um formulário, categorias 1 a 3, e um formulário específico da categoria 4. Você vai baixar esse formulário. Técnicos dos bastidores tem um formulário específico, são perguntas específicas. A apresentação da proposta, depois eu apresento aqui rapidinho o formulário, com a suficiência de informações que ele colocou lá. Então, sempre o técnico, sempre o artista, sempre o coletivo, tem que partir do pressuposto que a comissão de seleção não o conhece. Então, o que é esse formulário de inscrição? Eu estou contando quem eu sou, eu estou contando o que eu já fiz, eu estou contando qual que é a minha atuação ao longo da minha carreira dentro daquele setor artístico-cultural. Então, é uma história que você está contando. Está contando para a comissão quem você é. Então, quanto mais claro, quanto mais objetivo, melhor a comissão vai entender a sua trajetória, melhor a comissão vai avaliar a sua trajetória. Existe o tempo de atuação, então de 2 a 5 anos, você já sabe que vai ganhar 2 pontos, de 6 a 10 anos você já sabe que vai ganhar 4 pontos, de 11 a 15, 6, de 15 a 20, 8, e mais de 20, 10 pontos. A gente sabe que também não é só tempo de atuação que é parâmetro para se avaliar uma trajetória. Então tem o caráter inovador das iniciativas realizadas por aquele profissional. Então, podem ser várias. A gente colocou aqui alguns exemplos. Desenvolvimento de ação de formação pode ser algo que vai agregar a sua trajetória, desenvolvimento de novos métodos relacionados àquele ofício, empregos de novas tecnologias. Não é que é só isso que está aqui, mas isso te ajuda, tenta te nortear do o que é interessante você falar sobre a sua atuação, sobre a sua trajetória ao longo desses anos. O território, então, todos aqueles profissionais, eles vão apresentar o comprovante de residência e já existe aqui a pontuação. Dependendo do seu território, existe também, dentro daqueles anexos, um anexo com a relação de bairros de Belo Horizonte e qual que é o território relacionado àquele bairro. Então,
Não tem problema nenhum. Você, na hora de preencher o formulário do mapa cultural, vai perguntar qual que é o seu bairro, qual que é o seu regional, qual é o seu território, e você vai ser pontuado por esse território. Vulnerabilidade. Existe um campo lá no formulário de Word que você vai poder falar como a pandemia afetou o seu fazer cultural. Então, de que forma a pandemia acabou te afetando, e isso vai ser pontuado. São 2 pontos dentro dos 55 possíveis, e o protagonismo, porque também é uma das diretrizes que vocês lembram que a gente falou lá do edital, quando a gente estava construindo. Dentro da nossa proposta, né, de política cultural em Belo Horizonte, e o protagonismo ele vem em todos os editais, ele está muito presente nas ações da Secretaria e da Fundação, ele também estaria presente. Então, todos aqueles profissionais, mulheres, negros, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, ciganos, ou da comunidade LGBT, eles vão ganhar uma pontuação específica também de 2 pontos. Esse é o formulário da categoria 4. Esse é o formulário offline, que a gente, vamos dizer assim, é o formulário em Word que você baixou lá, todos aqueles documentos que são necessários para fazer a inscrição. Então, você vai identificar o candidato, isso aqui, né, à medida que você vai digitando, o campo vai aumentando. Você vai indicar qual que é o candidato, o nome social do candidato e o endereço completo do candidato. Quem a trajetória vai ser avaliada. Você pode também, né? Poxa, Bruno, eu não sou afeito a essa questão de projeto, eu participo de projetos, mas construir uma proposta, falar sobre minha atuação, eu tenho dificuldade. Você pode também fazer a candidatura por terceiro. Então, mais uma possibilidade onde você tem que identificar o responsável. Então, talvez o FIUSA, por exemplo, possa fazer uma inscrição em nome de um outro profissional, porque ele tem mais experiência, ele vai poder falar um pouco melhor sobre aquele profissional, mas a trajetória é do candidato, independente. Uma pessoa pode, por exemplo, fazer a inscrição para várias pessoas, né? Assim, alguém que esteja lidando com pessoas que não são afeitas à tecnologia, por exemplo, ela pode, o que vai ser levado em consideração aqui é o candidato e não a pessoa que está fazendo a inscrição, não é isso? Eu posso, por exemplo, pegar vários técnicos do audiovisual e falar, eu vou te ajudar e vou fazer a inscrição para você, para você, para você e para você. Sim, uma pessoa pode, existe um outro anexo, se não me engano, anexo 3, que é a autorização de candidatura por terceiro. Né, o artista, ele vai dar poderes para um terceiro se inscrever por ele. Vamos dizer, a Paula se cadastra no Mapa Cultural e vai inscrever, por esse formulário, por exemplo, um eletricista, um boy de 7. Então, ela pode fazer a proposta para outra pessoa, correto? Pode fazer a proposta para outra pessoa, desde que apresente o anexo de autorização. Tá. Quem vai receber, em qual conta vai ser creditada o prêmio? Conta que for cadastrada na plataforma Mapa Cultural. Mas em nome de quem? Eu posso cadastrar o técnico? Se você cadastrar a conta do técnico, é a conta que está cadastrada em nome do técnico. Já ouvi algumas pessoas falando, mas são coisas que parecem que estão repetindo. Não existe informação que é necessária, né? Item 1 e item 2 são necessários, porque são as informações do candidato responsável pela candidatura. As informações da atuação do candidato, as perguntas que estão aqui são no sentido de guiar um pouco esse candidato a falar um pouco mais sobre a sua trajetória, para que a comissão possa avaliar. Descreva as atividades, ações e iniciativas desenvolvidas pelo candidato. Justifica a indicação ao prêmio, informa o tempo de atuação, a área de atuação, as principais atividades realizadas e aquelas que estão em realização, se for o caso, né? Pode ter ainda atividades em realização. Você vai falar um pouco sobre a sua trajetória. As outras perguntas são quase que complementares. Você pode esgotar toda a sua trajetória da primeira. Então, você não é obrigado a responder todas as perguntas. A gente tentou dar elementos dentro do formulário
para instigar os candidatos a falar cada vez mais sobre as suas atuações. Então, de que maneira o trabalho desenvolvido ou a atuação do candidato contribuiu para a valorização da área ou setor cultural que atua? O candidato desenvolve atividades em algum equipamento cultural público ou privado, teatro, biblioteca, galeria, museu, espaço polivalente, entre outros. Se sim, qual equipamento, qual que é o trabalho desenvolvido nesse espaço? O candidato desenvolve ações de formação e ou de capacitação? Sim, sim. De que forma, em quais instituições, se for o caso? Pode ser que ele faça ações de formação e capacitação, não necessariamente em alguma instituição. Se for o caso, interessante citar. De que maneira a atuação do candidato pode ser considerada inovadora? Então, se de alguma forma ele não descreveu isso dentro da justificativa do prêmio, pode colocar aqui algumas informações. E de que forma a pandemia de Covid impactou na atuação do candidato. Então, todas essas informações, elas têm que ser comprovadas por clipping, por portfólio, por fotografias, por cartas de reconhecimento, por exemplo. Então, as empresas que trabalharam com o técnico, elas podem fazer cartas de recomendação, de reconhecimento do trabalho daquele técnico para que possa ser avaliado. Então, tudo que ele está dizendo aqui, de alguma forma, esse candidato tem que comprovar com algum documento. Tá. Quantas declarações são necessárias, Bruno, no mínimo? Não tem mínimo, não tem máximo. O que a gente tem é um número mínimo, um número máximo de campos dentro do mapa cultural. A gente tem os campos dos documentos. Declarações, ou seja, o número de declarações, por exemplo. Não existe um número mínimo. Não existe um número mínimo de declarações. Se ele conseguir uma, ótimo. Se ele conseguir duas, melhor ainda. 3, 4. Mas não existe um número mínimo, nem existe a necessidade. É lógico que isso agrega as informações que ele tá colocando dentro desse formulário. Só para dar segurança para os técnicos, entendeu? Porque isso é muito mais complexo. Né? Porque nós, realizadores, temos clipping e tudo mais, e eles não têm. Então vão correr atrás de 5 ou 6, ou 3, ou 2 declarações. Bruno, tem uma pergunta aqui que eu imagino que seja na hora daquela hora, ela veio do YouTube, daquela hora que a gente estava falando uma pessoa fazer inscrição para outra pessoa, né? E aí a Simone pergunta, e ela será responsável pela contrapartida? Boa pergunta. Vamos diferenciar aqui inciso 2 de inciso 3. Inciso 2, existe a necessidade de contrapartida. Inciso 2, existe a necessidade de prestação de contas. Inciso 3, a gente está falando de uma outra questão. A gente está falando de um edital e uma chamada pública, né? E essa chamada pública que Belo Horizonte optou é uma chamada pública de premiação de trajetórias. A regra é do chamamento. E nessa regra não há necessidade de contrapartida, não há necessidade de prestação de contas do que o premiado fez com o prêmio. Então, na verdade... Só para simplificar. Inciso 2. Auxílio à empresa para cobrir as despesas. Este tem contrapartida. Então, vou pedir para alguém dizer qual é a contrapartida. Inciso 3, que é premiação para coletivos e técnicos, não tem contrapartida, é um prêmio. cultural.pdh.gov.br. No caso aqui, eu já estou logado, né? Mas você pode logar, você pode clicar aqui. Aqui existe para solicitar auxílio, aqui existe para você se inscrever. Cliquei, já entro direto na oportunidade, e aqui eu já posso colocar, já posso me procurar aqui, e já posso me cadastrar. Outra forma, estou na página da prefeitura, entrei lá, pbh.gov.br/Lei Aldir Blanc. Tá. Entrei, existem todas as explicações, onde é que é a lei, comitê de acompanhamento, status, edital de premiação Aldir Blanc. Tem todas as informações. Aqui eu tenho os documentos necessários, e aqui, como posso me inscrever?
As inscrições são por meio da plataforma Mapa Cultural. Cliquei, vou direto para lá e faço a inscrição. Aqui tem uma abinha, né, uma inscrição fake aqui para não entrar dentro das inscrições que estão sendo feitas mesmo, que é só a página de teste. Aqui apareceria o número da inscrição, mas como está uma página de teste, não vai aparecer o número da inscrição. A partir do momento que eu me encontrei aqui, cliquei, fazer inscrição, automaticamente eu já pulo para essa tela, onde tem o formulário, e vai aparecer aqui para mim o número de inscrição. Mas você ainda não está efetivamente inscrito, sua inscrição é um rascunho. Selecione o tipo de trajetória, pode ser uma trajetória individual ou coletiva. A partir da escolha que eu faço aqui, as perguntas elas podem mudar. Uma trajetória individual, que seria o caso dos agentes do audiovisual, que eles vão no técnico dos bastidores. Mesma coisa que o João falou, a partir do momento que você vai mudando, o mapa ele já vai salvando automaticamente, mas de qualquer forma você tem aqui no canto superior direito o botão salvar, você pode salvar manualmente. Tipo de candidatura, então se pessoa física, coletivo, você coloca ali, no caso você seleciona o individual, né, a sua trajetória ela vai ser sempre de pessoa física. Nome do candidato, nome social, nome artístico, a idade, então todas as informações relacionadas ao candidato, todas as informações básicas aqui do candidato relacionadas a endereço, então, aqui que vai ter a pontuação referente à territorialidade, dados da inscrição, então a categoria que você está se inscrevendo, né, se é culturas populares estacionais, urbanas ou técnicos e bastidores, a subcategoria, que é sempre individual, 4. Aqui é a categoria 4.1, né, mas não fiquem com medo, porque aqui é o individual relacionado a culturas populares urbanas, a tradicionais, aqui o individual relacionado a culturas populares urbanas, aqui o individual relacionado a linguagens artísticas e aqui ao técnicos e bastidores. Mas se errar aqui, a gente considera que é um erro material, isso não vai inviabilizar a sua candidatura. Essa pergunta é só para título de a gente poder fazer uma estatística. Quais são as linguagens artísticas ou segmentos culturais que aquele candidato trabalha? Então, pode clicar em mais de uma, isso não é seleção única. Qual o tempo de atuação, a regional de atuação daquele candidato e os territórios principais de atuação daquele candidato. Lembrando que existe um anexo, se não me engano, anexo 4 ou 5 do edital, 6, aliás, do edital, que tem relação de bairros e os territórios que aquele bairro está enquadrado. Os dados bancários para o recebimento dessa premiação, em caso de contemplação, e os anexos. Então, aqui a gente tem os campos de formulário. Formulário é obrigatório, esse que a gente acabou de ver, o formulário em Word, o documento de identidade, cópia simples da identidade do agente cultural responsável pela candidatura e CPF do agente cultural responsável pela candidatura, comprovante de residência do candidato, comprovante de residência do responsável pela candidatura. Caso seu mesmo, não há necessidade, esse não é um campo obrigatório, o 38 que vocês estão vendo. Anexo 4 e anexo 5 são as questões de declaração de corresidência ou então autodeclaração de residência, no caso de você não ter um comprovante de residência. E o dossiê de documentos comprobatórios CLIP, a gente tem um campo específico para te lembrar disso. Comprovante da conta bancária para receber no prêmio, só para a gente conferir, para ter celeridade também. A gente pode ter tido algum problema na digitação. Se tem um comprovante, pode ser um extrato, pode ser uma foto do cartão, pode ser o termo de abertura de conta, enfim, tudo onde a gente possa conferir os dados que você digitou com os dados da conta mesmo. O dossiê de documentos comprobatórios, se o campo não for suficiente, ou se você quiser colocar mais informações, para além de todos esses, existem 10 campos de demais anexos, onde você pode colocar qualquer informação que você acha que vai agregar na análise da comissão de seleção referente à sua atuação, à sua trajetória artístico-cultural. O desconto do imposto de renda desses prêmios serão feitos na fonte?
Isso, esse é o único desconto que incide sobre o prêmio. Existe, sim, o imposto de renda retido na fonte. O prêmio ele vai líquido, mas já com esse desconto. Ok. E a Ana Lubambirra pergunta, só confirmando, em dossiê com documentos comprobatórios, podemos colocar declarações das produtoras como o modelo que o FIUSA sugeriu, correto? Correto. Ok. E aí, eu queria fazer uma pergunta, porque lá no artigo 14 do edital, que é dos documentos e anexos, tem um momento no parágrafo 2º, ele fala, como condição para confirmação da inscrição, o agente individual apresentará a declaração obrigatória junto ao formulário de inscrição, atestando o domicílio e sede do agente cultural candidato em Belo Horizonte e garantindo que conhece e está de acordo com todas as normas e critérios estabelecidos pelo edital e que não se encontra nos impedimentos do artigo 7º, papapá. Eu não achei essa declaração, eu fiquei na dúvida do que é essa declaração, porque eu primeiro achei que seria um anexo e depois eu achei que estaria aí e eu não fiquei na dúvida. Para simplificar, vocês estão vendo aqui o formulário? Sim. Simplificar, essa declaração já está no formulário. Em enviando o formulário, você já está declarando. Ok, então a declaração está no rodapé. Exatamente, o que está aqui no rodapé do formulário é essa declaração.